de Banco de Dados Geográfico do curso de Auxiliar em Geoprocessamento do Instituto Federal do Maranhão. Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modelagem de dados. Então a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o que é modelagem de dados, qual a finalidade da modelagem e apresentar umas diferenças entre os níveis de modelagem. Então a primeira pergunta é o que é modelagem de dados e qual a sua finalidade? Então, a gente revendo aqui alguns conceitos, então dados são fatos conhecidos, que podem ser registrados e possuem significado implícito. Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados e um sistema gerenciador de banco de dados é uma coleção de programas que permitem aos usuários criar e manter um banco de dados. Mas o que seria modelagem? Modelagem de dados, seja ela geográfica ou não, dados geográficos ou não, busca responder a seguinte pergunta: como representar o mundo real? A gente está colocando aqui em aspas duplas, que essa questão do mundo real é sempre complexo e filosófico, mas como representar o mundo real em um sistema computacional? Então, o modelo de banco de dados é uma descrição dos tipos de informação que estão armazenados em um banco de dados. Então, o modelo de dados é a mesma coisa do que uma descrição formal da estrutura de um banco de dados. O modelo de dados também pode ser chamado de esquema. Então, quando a gente estiver trabalhando com Postgres, a gente vai ver lá uma parte que define o esquema. Então, nesse ponto que está o esquema, que a gente vai ver, por exemplo, onde está definidas as tabelas, os índices, coisas que a gente cria, que a gente define. Pode ser chamado também de definição de dados, ou até mesmo de metadados, que seriam os dados sobre dados. Mas, para quê? Qual a finalidade da modelagem? Tanto os dados tradicionais, ou seja, os dados que não são geográficos, quanto os dados geográficos, precisam ser mapeados para uma representação que seja compreensível por um sistema computacional. Você tem que modelar isso, você tem que mostrar qual que seria a representação computacional desse teu mundo real, dessas entidades. Mas vamos pensar em algo não geográfico. Então, considere que você precisa ter o controle do processo de ensino em uma escola. Isso inclui você ter informações sobre os discentes, sobre os docentes, as disciplinas, turmas, conteúdos, notas, aprovações, projetos pedagógicos. Como a gente consegue representar tudo isso em um sistema computacional? Então, trazer essas coisas do nosso mundo, sejam elas coisas concretas ou abstratas, Então, tipo, turma é um conceito abstrato, a gente define o que é uma turma. Para um sistema computacional, é a finalidade da modelagem. Mas, para a gente começar com algo mais simples, Então, por exemplo, um professor que está familiarizado com o pacote de escritório, tipo o Excel, ele pode facilmente criar uma planilha para controlar as notas de sua turma, por exemplo. A gente pode criar lá uma planilha, a gente cria lá matrícula, nome, nota, e a gente vai colocando em cada linha, a gente coloca, por exemplo, a matrícula do aluno, o nome e as notas que ele foi tirando. A gente pode calcular a média, a gente pode atribuir uma reposição e descobrir qual que é a média final. E no final a gente ter se o aluno foi aprovado ou não. Então aqui eu tenho uma planilha. Ao fazer isso, de certo modo, a gente já está fazendo um modelo. A gente está assumindo quais são os dados que a gente precisa. Então, por exemplo, ele tem que descobrir, talvez para uma determinada instituição, basta você colocar nota 1, nota 2 e reposição. São as únicas 3 avaliações. Por exemplo, aqui no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão, a gente teria que colocar a nota 1, nota 2, nota 3, a nota 4 da reposição e a nota final. Como que calcula a média depois da reposição? É de uma forma. Como que calcula a média final dele, se ele ir para o final? Então, por exemplo,
com as 3 primeiras notas, o aluno precisa tirar no mínimo média 7, mas depois a média final dele pode ser 6. Então, tudo isso depende da instituição. Você tem que conhecer como é que a instituição funciona para você saber como que você calcula aquilo, quais são as informações que você precisa. E ao mesmo tempo você também está descobrindo aqui que, por exemplo, a matrícula é um número, né, estou representando, o nome é um texto. Para as notas, eu preciso conseguir representar isso num valor real, decimal, né? Um aluno que tirar 8,9, ele não vai ficar satisfeito se você colocar apenas 8 para ele. Então você tem que colocar uma representação que consiga representar essa parte também decimal. E você pode depois colocar coisas como verdadeiro e falso, aprovado ou não. Então a gente já está fazendo, de certo modo, uma modelagem aqui muito simplista, né? Mas, agora se a gente sair da situação de um professor que está cuidando da tua turma, que está tendo controle da tua turma, a gente pensar num centro de ensino, uma instituição, e ela ter que conseguir, em dado momento, gerar um histórico de um discente, com todas as aprovações, reprovações, a média em cada disciplina, ter as informações de contato de cada discente, docente, quais as disciplinas que já foram ministradas por quais docentes, ter o controle de mudanças da matriz curricular, né? Então, um sistema para conseguir trazer todas essas informações, ele precisa passar primeiro por uma modelagem de dados. Eu preciso poder modelar todas essas entidades aqui. Então, aqui estou destacando que é fácil, né, a gente observar que uma única tabela de uma planilha não seria suficiente para a gente conseguir ter os dados suficientes para poder responder a todas essas perguntas. Um exemplo, né? E agora vamos imaginar que aquele mesmo professor, ele tem o contato, por exemplo, dos alunos. E a partir desse contato ele pode mandar, por exemplo, a nota para o aluno, ele faz esse controle da turma dele. E aí ele poderia ter, por exemplo, se ele tem várias turmas, talvez, né? Aí faria mais sentido ainda esse exemplo. Ele tem várias turmas, aí ele tem aquele aluno, e aí onde que ele vai colocar, por exemplo, a informação do e-mail, o endereço, o telefone daquele aluno? Ele poderia colocar nessa coluna, nessa tabela de notas, né? Só que essa informação ela estaria repetindo em várias tabelas, né? E é uma informação que a ideia é que essa informação muda muito pouco, né? E se por acaso mudar, eu teria que mudar ela em várias partes, em várias tabelas. Então, a gente poderia evitar a redundância, a gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia ter 2 tabelas separadas, né? Uma com as notas e a outra tem apenas as informações de contato do aluno, por exemplo, matrícula, nome, e-mail, endereço, telefone. Se por acaso o aluno João Marcos mudar, por exemplo, o telefone dele, basta eu vir nesse único ponto e mudar o telefone dele. O telefone do João Marcos ele só está nessa tabela, nessa linha. Ele não está repetido em nenhum outro lugar. Então aqui a gente estaria organizando melhor a nossa informação, as nossas planilhas. E é isso que o modelo de dados relacional faz. Quando a gente trabalha com o banco de dados relacional, a gente começa a organizar nossas tabelas de modo a evitar o que a gente chama de redundância de dados. E isso, para quem estuda, por exemplo, computação, tem uma disciplina, né, de banco de dados, onde ele aprende técnicas para transformar a tabela dele, né, os dados dele, numa tabela que a gente chama lá de normalizada, né, que atende a determinados critérios. Aqui a gente está tendo um pouco dessa noção. Então a modelagem inclui ainda qual tipo de dados vamos usar, né, esse que já foi citado, né, por exemplo, texto, matrícula, e essas relações, né, entre essas tabelas. E aí, para modelagem, né, então a gente está saindo do mundo real e indo para a representação no computador. Só que do mundo real para essa representação lá no computador, a gente pode passar por alguns níveis diferentes.
Então a gente tem lá no mundo real entidades como discente, rodovia, cidade, animais, livros. O primeiro nível de modelagem seria esse modelo conceitual. No banco de dados existe uma representação, um diagrama chamado diagrama de entidade de relacionamento. Esse diagrama ele surgiu ainda na década de 70, né, com Peter Shen, e ele é independente, né, de banco de dados, mas desde que seja um banco de dados relacional. Então aqui você não traz algumas informações, né, da tabela em si. A gente está preocupado aqui apenas com as tabelas, as relações, né, e como que elas estão ligadas entre elas, né? Por exemplo, aqui a gente está falando, por exemplo, que um rio tem uma relação com uma estrada, um rio cruza uma estrada. O rio tem nome, tem comprimento. A estrada, por exemplo, tem um nome, uma capacidade. Então são atributos, né? Então eles representam as entidades e as relações entre elas e os atributos. Já num modelo mais próximo do computador, que é mais próximo do modelo relacional, a gente tem um modelo lógico, né? Esse modelo lógico a gente pode, se a gente estiver usando um banco de dados relacional, a gente vai usar um modelo relacional, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, algumas informações a mais. Observe que aqui a gente está definindo que a tabela Rio tem um ID, né? O que é esse ID? É a chave primária. Então aqui a gente já destaca coisas como a chave primária, a gente já destaca aqui o domínio dos atributos, né? Que o Rio, o ID é um inteiro, o nome é um char, o comprimento é um valor real, né? Então nessa modelagem relacional, as entidades passam a ser chamadas de tabelas, né? E os atributos passam a ser chamados de campos. E os relacionamentos também se dão através da criação de novas tabelas. Então, aquela relação lá de cruza, ela acaba virando uma tabela rio-estrada, né? Então, ela vira uma nova tabela. E aqui a gente começa a ter que representar coisas como chave primária, chave estrangeira. Se a gente estivesse usando um banco de dados orientado a objeto, a gente poderia estar usando uma modelagem orientada a objeto. Então, nesse caso, né, as entidades são mapeadas como classes, né, e as relações são nomeadas como associações. Essas associações elas podem ser composição, né, ou seja, as partes não existem de modo independente, né. Então, por exemplo, aqui, um item de pedido. Então, quando a gente vai fazer alguma compra, a gente tem um pedido e cada produto que a gente adiciona, por exemplo, a gente faz analogia com aquele sistema computacional, aqueles lojas virtuais, com o carrinho de compra, cada novo produto que a gente adiciona no carrinho de compra vai estar associado a um item de pedido. Só que esse item, né, ele não existe sem um carrinho de compra, sem um carrinho de compra. Então, o item de pedido ele não existe sem um pedido. Então, essa relação, essa associação, é chamada de composição. Ou a gente pode ter uma outra associação, né, que semanticamente é chamada de agregação, né? Nesse caso, você pode, por exemplo, você pode ter um jogador no teu banco de dados definido, ele pode estar sendo associado a um time, mas em um dado momento esse jogador pode estar sem um time e ele não precisa ser removido do banco de dados. Então, um aluno no sistema de uma universidade, ele normalmente vai estar associado a uma turma, mas esse aluno ele pode passar um tempo sem estar associado a nenhuma turma. Isso tudo depende da regra da universidade, mas ele não depende disso. Ele pode estar trancado uma disciplina, esse aluno continua no sistema, porém não está associado a nenhuma turma. E aí, esses diagramas foram pensados para tipos de dados tradicionais. Para a representação de dados espaciais, surgiu-se alguns... a primeira tentativa foi o uso de pictogramas, são como fossem ícones, símbolos, que podem ser associados a essas tabelas
e as relações para a gente entender melhor que tipo de dado que são essas entidades, essas tabelas, e como que é a relação entre elas. Então, nesse trabalho aqui de 2005, né, ele define lá alguns os pictogramas como ponto, linha e polígono, e relações como parte, né, de partição e de rede. Aqui, por exemplo, eu poderia ter corpo de bombeiro representado por pontos, né? Então eu tenho sede de corpo de bombeiro dentro de um parque florestal, né? Então o corpo bombeiro ele monitora um parque florestal. E aqui eu estou usando o parque florestal representado por uma área, por um polígono, né? Eu poderia usar esse mesmo pictograma tanto numa representação relacional quanto para uma representação orientada a objeto, usando diagrama de classe. A gente vai ver na segunda unidade uma pequena introdução a uma outra técnica de modelagem para dados geográficos, denominada OMTG. Então ela foi definida por uma pesquisadora brasileira, Carla Borges. Ela fez o doutorado dela também no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E por fim, a gente tem um modelo físico, né? Então esse é o que especifica os detalhes, como os dados serão armazenados. Aqui a gente vai ver que são os nossos scripts, né, em SQL. Então, esse script SQL, a gente vai ver que, por exemplo, mesmo que tenha buscado bastante compatibilidade entre SGBDs, um script SQL escrito para Postgres, ele não funciona, por exemplo, para armazenar um dado no Oracle. Ainda mais se você estiver usando, por exemplo, o PostGIS. O PostGIS ele tem diversos tipos de dados e operações específicas. O Oracle Spatial, né, que é uma outra extensão, os tipos de dados e as operações são diferentes. Então, o mesmo script ele não consegue ser executado nos dois SGBDs. Então, nesse modelo físico, a gente já tem coisa muito mais presa aos SGBD específico. Por isso que a gente fala em diferentes níveis, vindo do mundo real até a representação final no sistema computacional. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês, pessoal? A modelagem de dados ela é essencial, né, para podermos representar esse mundo real, entre aspas, em um sistema computacional, né? A modelagem ela é sempre uma abstração, ela é uma simplificação do mundo real. Então, a gente está, por exemplo, se a gente está falando de qualidade do solo, eu participei de um workshop, né, e você tinha lá pessoas que tinham doutorado em estudo de solo. Mas aí ele teria que, por exemplo, passar para mim uma simplificação. Por exemplo, como que eu falo que o solo é bom ou ruim? Será que eu posso categorizar o solo, né, em baixa, média e alta qualidade, né? E aí, junto com um especialista, a gente pode ver se essa simplificação ela faz sentido ou não. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente trabalha com dados geográficos. Mas, pessoal, eu quero pedir para vocês relaxarem, não ficarem muito preocupados, porque essa não é uma disciplina de computação, a gente não está aqui num curso de computação, a gente está entendendo o que é modelagem aqui. Então, o objetivo aqui é vocês compreenderem o que é modelagem. Não vamos sair daqui sabendo projetar um banco de dados, principalmente um banco de dados de uma grande empresa. A gente está entendendo o que é modelagem. Então, esses conceitos básicos são importantes para a gente ter um pouco mais de segurança e compreender algumas operações que a gente vai realizar na segunda unidade e em alguns trabalhos que vocês podem ver algum desses diagramas, né, representando algum banco de dados geográfico que você precisa utilizar. Mas não se preocupe, né, que algum desses conceitos realmente demandaria um pouco mais de tempo para a gente poder praticar, para a gente compreender cada um dessas representações, ok? Então aqui a gente despede desse encontro com algumas referências e até o próximo encontro.